A porta principal da igreja se abriu de supetão. Não daquela forma solene, elegante, quase sagrada com a qual uma noiva costuma entrar para mudar sua vida diante de todos. Não se abriu como se alguém estivesse escapando de um incêndio, como se lá dentro não houvesse flores brancas, música ao vivo e 200 pessoas vestidas para brindar ao amor, mas sim fumaça, ruínas e uma sentença. E de alguma maneira para ela era exatamente isso. Valentina Costa saiu correndo com o vestido levantado entre as mãos, os pés descalços batendo na pedra fria da escadaria, o véu pendendo torto de um lado, uma pérola solta rolando sobre sua clavícula como uma lágrima cara. Respirava mal, não rápido mal. Como respira alguém que passou tempo demais tentando ser forte e, de repente, descobre que o corpo já não quer colaborar. As pessoas gritaram seu nome às suas costas. Primeiro uma voz de mulher aguda escandalizada, depois a de sua mãe, depois a dele, o noivo. Mas Valentina não se virou. Quando uma mulher passa tempo demais ignorando sua intuição, chega um momento em que já não corre em direção a algo. Corre para se salvar de si mesma. E naquela noite, porque sim, embora ainda não tivessem acendido todos os postes da rua, aquilo já tinha algo de noite trágica. Valentina não estava fugindo apenas de um casamento, estava fugindo do erro mais elegante de sua vida. Desceu os degraus a toda velocidade, quase tropeçando na barra do vestido, e se lançou para a rua sem saber muito bem para onde ir. São Paulo continuava vivendo sua própria vida. Os carros passavam. Um par de pedestres parou para olhar. Um garçom no terraço em frente ficou imóvel com uma bandeja na mão. Porque há cenas que ninguém esquece, e uma noiva escapando no meio de seu casamento entra nessa categoria com demasiada facilidade. Um carro preto estava parado junto à calçada. Motor ligado, vidros levemente escuros. Impecável, silencioso, caro. Não era um táxi, não era um carro de aplicativo, não era nada que uma mulher em sã consciência devesse pegar por acidente. Para a sorte desta história, Valentina já não estava em sã consciência. Abriu a porta traseira, de repente entrou, jogou o buquê sabe-se lá onde, e fechou com uma batida que fez vibrar o interior de couro. Anda, disse, sem olhar para o motorista. Por favor, anda logo. Silêncio. O carro não se moveu. Você ouviu? Insistiu com a voz embargada e furiosa ao mesmo tempo. Anda! Então o motorista levantou o olhar para o espelho retrovisor e o ar mudou. Às vezes não é preciso um grito, nem um soco, nem uma confissão para que o mundo se parta em dois. Às vezes basta um par de olhos conhecidos encontrando-se no pior momento possível. Valentina parou de respirar. Alexandre Borges a olhava do banco da frente com aquela expressão impossível de decifrar, que sempre tivera uma mistura de controle, inteligência e uma frieza que parecia feita sob medida para humilhar qualquer um que se atrevesse a sentir demais perto dele. O mesmo Alexandre Borges que havia sido seu chefe, o mesmo Alexandre Borges que a havia demitido. O mesmo Alexandre Borges que por meses havia se tornado o tipo de problema que uma mulher tenta arrancar do peito, fingindo que era apenas estresse do trabalho. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Ele a observou de cima a baixo. O vestido de noiva, a maquiagem borrada, os ombros tremendo, os pés descalços, a fúria, o medo e algo mais. Algo que não tinha nome ou que tinha nomes demais, porque Valentina continuava sendo ela mesma quebrada, mesmo escapando, mesmo vestida, como a protagonista de uma tragédia social prestes a se tornar lenda familiar por gerações. E isso foi a primeira coisa que atingiu Alexandre. Não a cena, não o escândalo. Ela, a forma como preenchia o espaço, mesmo desfeita, a forma como ainda, contra toda lógica, conseguia parecer. A mulher mais viva que ele tinha visto em meses, talvez anos, talvez desde a última vez que a viu sair de seu escritório, com a dignidade em pedaços e um olhar que, se fosse uma arma branca, teria aberto seu peito de lado a lado. Valentina piscou uma vez, depois outra. Não sussurrou como se o universo tivesse se excedido em crueldade. Não, não, você não. Alexandre não respondeu imediatamente. Suas mãos continuavam firmes no volante. Boa noite para você também. A voz grave e impecavelmente controlada teve o mesmo efeito irritante de sempre. O problema era que antes só conseguia enfurecê-la. Agora, além disso, arrepiava sua pele. Ela engoliu em seco e esticou a mão para a porta trancada.
Você abriu para eu entrar e agora tranca. Você se tornou completamente insuportável ou sempre foi assim? Eu não subi sozinha, então me deixe descer. Alexandre fixou o olhar novamente no espelho. Lá fora, várias pessoas começavam a sair da igreja. Demasiadas. Algumas apontando, outras procurando. Uma figura masculina desceu os degraus com o desespero orgulhoso de quem ainda acredita que pode consertar uma humilhação pública se falar alto o suficiente. Alexandre o viu. Depois a viu. Valentina também o tinha visto. Seu rosto perdeu a cor. Anda, disse ela de novo. Agora em voz baixa, por favor. E aí estava a palavra que o desarmava mais do que deveria. Por favor, não porque soasse fraca nela, pelo contrário, porque nos lábios de Valentina Costa pedir algo significava que ela realmente não tinha outra saída. Alexandre soltou o freio. O carro avançou exatamente quando uma voz masculina gritou o nome da noiva da calçada. Valentina se encolheu no banco, virando apenas o rosto para não ser vista. O coração batia tão forte que suas costelas doíam. A igreja ficou para trás, a rua também. O silêncio se instalou entre eles, com a arrogância de um terceiro não convidado. Durante os primeiros segundos, só se ouviu o motor e a respiração dela, ainda irregular. Valentina fechou os olhos por um momento e apoiou a cabeça no encosto. Não sabia se queria chorar, vomitar ou rir como uma louca. Provavelmente as três coisas. Alexandre a observou outra vez pelo espelho. Não deveria tê-la deixado entrar. Não deveria ter arrancado. Não deveria sentir aquele soco absurdo no estômago ao vê-la vestida de noiva fugindo de outro homem com aquela mistura de desastre e beleza que tornava tudo mais perigoso. Mas aí estava ela e, francamente, sua relação com decisões inteligentes se deteriorava cada vez mais quando ela aparecia. Então você vai se casar, disse ele finalmente com um tom tão neutro que beirava a ofensa. Valentina abriu os olhos lentamente. E você continua sendo encantador. Já vi. Não é uma observação emocional, é visual. Você está usando um vestido branco, costuma ser uma pista. Obrigada pelo esclarecimento. Tive medo de ter entrado em uma festa temática. Ele quase sorriu. Quase. E isso já era muito mais do que qualquer um no conselho de administração de sua empresa teria acreditado ser possível. Valentina percebeu e se odiou por perceber. Odiava que, mesmo naquele momento com o peito partido e o rímel arruinado, pudesse registrar detalhes absurdos, como a leve tensão no canto da boca de Alexandre, ou a forma como suas mãos seguravam o volante com firmeza, demais como se estivesse contendo algo, ou a maneira como ele continuava usando aquele relógio impecável, aquela camisa escura, aquela presença insuportável de homem que sempre parece ter previsto 10 movimentos antes do resto do mundo. E pior ainda, odiava que o cheiro dentro do carro lhe fosse familiar. Couro limpo madeira. O perfume dele, aquele perfume sóbrio, masculino, perigosamente limpo, que em outro tempo bastava para ela saber que ele tinha entrado no escritório antes mesmo de vê-lo. Não era um bom momento para lembrar disso. Não era um bom momento para lembrar de nada. Deixe-me em qualquer hotel, disse ela, voltando o olhar para Jair à janela. Ou em uma esquina, tanto faz. Não te faz. A você deveria fazer. Ele diminuiu um pouco a velocidade para fazer uma curva. Se me fizesse, eu a teria deixado na porta da igreja para que você terminasse de se humilhar com estilo. Valentina virou a cabeça de repente. Sabe de uma coisa, pare. Prefiro caminhar descalça até Lisboa a ouvi-lo por mais um minuto. Você não vai caminhar descalça para lugar nenhum. Não me dê ordens. Então pare de agir como se tivesse 15 anos e tivesse acabado de fugir de uma excursão escolar. Ela o olhou com uma fúria tão viva que por um instante Alexandre sentiu algo indecente alívio. Aí estava a Mira Valentina, que ele conhecia, a que se defendia mesmo em pedaços, a que não se encolhia, a que discutia com a mesma paixão com que outros rezavam, a que uma vez entrara em uma reunião com 5 executivos mais velhos que ela, desmontara uma estratégia medíocre em menos de 10 minutos e saíra deixando todos em silêncio. Na mesma tarde em que ele entendeu com o desconforto preciso de quem pisa em terreno perigoso que admirá-la, começava a se parecer demais com outra coisa. E depois veio a queda, a suposta traição.
O golpe, a raiva, a demissão. Mas essa era outra ferida, e as boas feridas, as que mudam o curso de uma vida, nunca se explicam no início. Deixam-se respirar, deixam-se arder um pouco. Vocês já sabem como o desastre funciona quando vem vestido de passado mal resolvido. Valentina desviou o olhar primeiro porque sustentar o olhar de Alexandre Borges sempre fora um esporte radical. Lá fora, as luzes de São Paulo deslizavam sobre o vidro como se a cidade se recusasse a se envolver. A chuva fina e tardia começou a marcar o para-brisa o suficiente para tornar tudo mais cinematográfico, porque, claro, o universo adora excessos quando uma mulher foge de seu casamento e acaba no carro do homem que mais tem razões para não ajudá-la. Valentina se abraçou. O ar-condicionado estava muito frio ou talvez fosse seu corpo começando a entender o que havia feito. Alexandre percebeu. Sem dizer nada, girou um pouco o botão da temperatura. Ela baixou o olhar para aquele gesto mínimo. Depois voltou a olhar pela janela. Não precisava disso. Eu não disse que você precisava. Então não faça. Tarde demais. Houve outro silêncio diferente do anterior. Porque já não era feito apenas de tensão, também era feito de memória. E a memória entre duas pessoas que nunca se esqueceram é uma coisa muito séria. Valentina fechou os dedos sobre o tecido do vestido. Não ia chorar na frente dele. Podia ter saído correndo de seu casamento. Podia ter entrado por engano em seu carro. Podia estar descalça, desorientada e emocionalmente à beira do colapso. Mas não ia lhe dar o espetáculo completo. Não para Alexandre. Nunca para Alexandre. Ele está te seguindo? Perguntou ele sem rodeios. Ela demorou um segundo para responder. Não sei. Você mente mal. E você pergunta como se tivesse direito. Alexandre exalou lentamente. Não preciso ter direito para notar que você está tremendo. Valentina quis responder algo ácido elegante. Invulnerável. Não conseguiu porque ele tinha razão. Tremia não só pelo frio, não só pelo casamento, tremia porque havia tomado uma decisão enorme e ainda não sabia se a havia tomado a tempo ou tarde demais, porque parte dela continuava ouvindo as vozes dentro da igreja, os olhares, a pressão, o peso de meses inteiros dizendo a si mesma que tudo ficaria bem se aguentasse um pouco mais. E porque, além de tudo isso, estava sentada a poucos metros do único homem que havia conseguido fazê-la se sentir vista e traída com a mesma intensidade. Alexandre mudou de faixa. Vou te fazer uma pergunta uma única vez. Ela se tensionou. Que privilégio, disse Valentina em tom ácido. Você está em perigo. Valentina ficou imóvel. Não respondeu imediatamente, e ele entendeu algo sem necessidade de palavras. A resposta não era simples. As respostas verdadeiramente perigosas quase nunca são. Ela umedeceu os lábios. Hoje não quero voltar para lá. Não era um sim, mas também não era um não. E bastou. Alexandre sentiu aquela velha sacudida interna, a mesma que levava meses se recusando a nomear. Aquela necessidade ridícula, inconveniente e absoluta de colocar algo entre Valentina e qualquer coisa que pudesse quebrá-la. Ele a sentira antes quando ela trabalhava com ele, quando havia a aguentar comentários com um sorriso tenso e responder com inteligência cirúrgica quando a surpreendia cuidando de detalhes que ninguém via. Quando ela entrava em seu escritório com um dossiê na mão e ele tinha que se lembrar que era uma funcionária, não um delírio. Quando a admiração se contaminou de desejo, quando o desejo se tornou algo mais sério, algo pior, porque o amor secreto em um homem acostumado ao controle não floresce, ele se insista e depois explode onde menos convém. Ouviu-se uma vibração no console. O telefone de Alexandre, uma chamada recebida. Ele olhou para a tela por apenas um segundo e a rejeitou. Valentina observou esse gesto. Poderia ser importante. Não mais que isto. A resposta saiu rápida demais, honesta demais. Ambos sentiram. Alexandre apertou a mandíbula. Valentina virou lentamente o rosto para ele. Por um segundo, o interior do carro tornou-se pequeno demais, quente demais, consciente demais. Não finja coisas que não são, disse ela mais suave do que pretendia. Ele manteve o olhar na estrada. Nunca soube fingir com você. Péssimo momento para dizer isso, Alexandre. Péssimo catastrófico. Deliciosamente catastrófico. Valentina desviou o olhar como se as luzes da cidade tivessem ferido seus olhos. Não sabia o que fazer com aquela frase. Não sabia o que fazer com ele.
Não sabia o que fazer consigo mesma. E, no entanto, pela primeira vez em toda a noite, parou de sentir que estava caindo só um pouco o suficiente para que o corpo começasse a lembrar de outro problema. O cansaço, a adrenalina baixando, a dor na sola dos pés, a opressão do espartilho do vestido, os brincos pesando como se fossem de chumbo. Alexandre a viu levar a mão à nuca, procurando às cegas o fecho do véu. Você está se sufocando com isso. Obrigada pelo seu espírito de observação. Hoje você está especialmente brilhante. Estou falando sério. Ela soltou uma risada breve, incrédula e quebrada. Não foi exatamente uma risada feliz, mas também não foi choro. Foi outra coisa. O som estranho de alguém que já não sabe se sua vida é uma tragédia, uma comédia ou uma daquelas histórias que depois se contam com vinho na mão e terapia por meio. Alexandre parou em um semáforo vermelho e virou apenas o rosto. Valentina! Ela não respondeu, mas o olhou. Solte o véu. O tom havia mudado, menos seco, mais baixo, mais perigoso, porque soava a cuidado. E o cuidado, quando vem do homem errado, desordena mais do que a crueldade. Valentina levantou as mãos à cabeça, mas os dedos tremiam tanto que não conseguia desenganchar o pente. Xingou em voz baixa. Puxou uma vez. Nada. Puxou outra. Pior, está preso. Alexandre estendeu a mão para trás sem pensar muito. Deixe-me. Ela ficou quieta. Aí estava novamente aquela fronteira minúscula em que duas pessoas decidem se vão se tocar ou continuar fingindo que ainda têm opção. Valentina deveria ter dito não. Deveria ter se afastado, deveria ter lembrado de todas as razões. Em vez disso, inclinou apenas a cabeça. Alexandre soltou o cinto com um movimento contido e se virou o suficiente para alcançá-la. Seus dedos roçaram primeiro seu cabelo e foi ridículo o efeito que isso teve. Não um toque não, uma carícia, apenas um roçar técnico necessário, breve, mas ambos pararam de respirar como se o contato tivesse acendido algo muito mais antigo do que aquela noite. Ele afastou com cuidado uma mecha presa no pente. O perfume dele a envolveu mais de perto. Agora Valentina sentia o calor de seu corpo, a precisão de suas mãos, a concentração com que fazia algo tão pequeno como se disso dependesse o equilíbrio do mundo. Você continua com paciência zero, murmurou ele. E você continua sendo insuportavelmente arrogante. Sim, mas estou tirando uma arma medieval da sua cabeça, então você poderia mostrar alguma gratidão. Ela soltou uma expiração trêmula que roçou a risada. Isso foi quase uma piada. Não se acostume? O pente saiu. O véu caiu suavemente sobre seu ombro e Alexandre, que deveria ter se afastado imediatamente, não o fez, porque ao cair o véu o rosto de Valentina ficou completamente exposto, belo e cansado, vulnerável e orgulhoso, com os lábios entreabertos, com os olhos brilhantes, com uma tristeza tão digna que dava vontade de se ajoelhar diante dela ou cometer uma estupidez irreversível. Ele não se moveu, ela também não. O semáforo mudou para verde atrás deles. Um carro buzinou. Alexandre voltou para a frente de repente, retomou o volante e avançou. Nenhum comentou o que acabara de acontecer. Claro que não. Só faltava que, além de tudo, fossem sensatos e honestos no meio do desastre. Não vamos pedir milagres à ficção. Valentina apoiou a cabeça novamente no encosto, desta vez mais devagar. Não posso ir para minha casa. Alexandre não mostrou surpresa. Eu imaginei. Não quero que ninguém saiba onde estou esta noite. Certo. Não significa que eu confie em você. Certo também. Você poderia ser a última pessoa no mundo em quem eu confiaria. Ele assentiu uma vez. E ainda assim você entrou no meu carro. O golpe foi limpo. Valentina fechou os olhos. Eu não sabia que era você. Mas agora você sabe. Sim, agora ela sabia. E ainda assim não descia. Talvez porque estivesse cansada demais para continuar lutando, talvez porque a ideia de chegar sozinha a um hotel vestida de noiva lhe parecesse de repente grotesca, talvez porque uma parte dela, a que estava há meses enterrada sob orgulho e ressentimento, sentia algo muito próximo ao alívio por estar ali com ele, o que, claro, era uma péssima notícia. Para onde você está me levando? Perguntou ela finalmente. Alexandre olhou para a estrada, depois para o espelho e respondeu com uma calma que prometia problemas, para um lugar onde ninguém vai te encontrar esta noite.
Agora bem, se você gosta de histórias onde o amor começa no pior momento possível, se inscreva no canal e deixe seu like porque o que acaba de acontecer é apenas o começo. E acredite, fugir de um casamento de vestido branco era surpreendentemente a parte mais simples desta história. O carro não parou em nenhum hotel, nem em uma esquina, nem em um daqueles lugares impessoais onde as pessoas se escondem para não existir por algumas horas. Alexandre dirigiu por 15 minutos sem dizer mais nada. Ruas cada vez mais silenciosas, prédios mais altos, menos gente e mais sombra. São Paulo, quando quer, sabe se tornar íntima e perigosa. Valentina não voltou a perguntar. Havia algo na forma como ele dirigia, seguro, preciso, sem hesitar nem por um segundo, que lhe dizia que insistir não ia mudar o destino. E pela primeira vez em toda a noite ela não tinha energia para discutir cada passo. Então observou a cidade passando as luzes se refletindo no vidro, seu reflexo uma noiva que já não era. O vestido continuava ali, impecável na estrutura, arruinado no significado. A maquiagem sobrevivera pela metade. O cabelo, agora solto, caía em mechas desordenadas sobre seus ombros. Seus pés eram outra história. Provavelmente estavam piores do que ela queria pensar. E então, como se seu corpo escolhesse o pior momento possível para lembrar que era humano, sentiu frio. Não o frio elegante que se resolve com uma taça de vinho, não. Frio real, de pele de ossos. Abraçou-se sem fazer barulho. Alexandre percebeu outra vez, e desta vez não ajustou a temperatura. Desta vez tirou o paletó. Não precisa, disse ela automaticamente sem olhá-lo. Eu não perguntei. Eu não quero. Mentira. Valentina virou o rosto para ele, pronta para responder algo cortante. Mas Alexandre já havia estendido o braço para trás. O paletó caiu sobre suas pernas, pesado, quente e perigosamente familiar, porque cheirava a ele. Valentina ficou quieta, não o devolveu, não agradeceu, não disse nada. Apenas apoiou uma mão sobre o tecido, como se estivesse tocando algo que não devia. E isso, curiosamente, foi pior. O silêncio entre eles já não era apenas desconfortável, era íntimo e nenhum dos dois estava preparado para isso. O carro parou finalmente em frente a um prédio moderno discreto, com segurança privada e luzes quentes na entrada. Não era um hotel, era pior. Desça, disse ele. Valentina franziu a testa. Que lugar é este? Meu apartamento? Bem perfeito, maravilhoso. Todas as piores decisões possíveis, uma atrás da outra. Valentina soltou uma risada breve e seca. Claro, porque fugir do meu casamento para terminar na casa do meu ex-chefe é exatamente o tipo de reviravolta que eu esperava esta noite. Alexandre a olhou pelo espelho. Eu poderia te deixar na rua. Poderia, mas não vai. Outra vez aquele tom. Não era autoritário, não era arrogante, era pior, era definitivo. Valentina sustentou o olhar dele por mais um segundo. Depois abriu a porta porque aparentemente sua noite havia decidido deixar de ser lógica há muito tempo. O porteiro não fez perguntas, o que dizia mais sobre Alexandre Borges do que ele provavelmente estaria disposto a admitir. Subiram em silêncio. O elevador tinha paredes espelhadas. Grave erro, porque ali estavam eles refletidos, perto demais, claros demais. Valentina evitou se olhar diretamente, mas não pôde evitar vê-lo. Terno escuro, postura impecável, mandíbula tensa, olhos fixos à frente ou fingindo estar. E, de repente, sem aviso, uma imagem cruzou sua mente. O escritório, ele apoiado em sua mesa, ela explicando algo com as mãos, rápida demais, apaixonada demais. Ele a olhando não como chefe, como homem, e ela sentindo e escolhendo ignorar, porque havia coisas que, se olhadas de frente, mudam tudo. O elevador parou graças a Deus, ou ao destino, ou ao que quer que estivesse dirigindo aquele desastre. O apartamento era amplo, elegante, sóbrio, minimalista, frio, ordenado demais, exatamente como ele. Valentina entrou descalça, deixando pequenas marcas úmidas no piso impecável. Você pode usar o quarto de hóspedes, disse Alexandre, deixando a chave sobre uma superfície sem sequer olhá-la. Tem roupas limpas no banheiro. Não preciso da sua roupa. Não é minha. É nova. Mesmo assim, não preciso. Ele se virou lentamente. Valentina, aquele tom outra vez mais baixo, mais pessoal. Você está tremendo. Estou bem. Não, não está.
Ela abriu a boca para responder. Não o fez porque mentir para Alexandre sempre fora inútil. Ele não apenas ouvia, observava e lembrava demais. Valentina caminhou um pouco mais para o interior do apartamento. Olhou ao redor. Tudo estava em seu lugar. Nada fora do lugar, nem uma foto pessoal à vista, nem um objeto que contasse uma história, nada, como se ninguém realmente vivesse ali, como se ele não permitisse que nada o tocasse demais. Ela se virou para ele. Por que você me ajudou? Direto, sem sarcasmo, sem defesa. Alexandre demorou meio segundo para responder. Porque você pediu. Mentira. Os dois sabiam. Valentina o sustentou com o olhar. Você não é esse tipo de pessoa. Você também não era o tipo de pessoa que foge do próprio casamento. Golpe preciso, eficaz. Valentina desviou o olhar. Aí estava a pergunta, o mistério, o ponto ao qual todos chegariam mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque alguém organiza um casamento, veste o vestido, caminha até o altar e foge no último segundo. Ela se aproximou da janela, cruzou os braços, respirou fundo. Eu não queria me casar. Isso geralmente se resolve antes. Pensei que podia suportar. Ela fechou os olhos. Rápido demais, preciso demais. Alexandre a observou e algo em seu peito se apertou porque aquela resposta não falava de dúvida, falava de sacrifício. E isso era outra coisa. Valentina apoiou a testa no vidro. A cidade brilhava lá embaixo, longe, como se fosse de outra pessoa. Às vezes, disse em voz baixa, a gente acredita que pode viver uma vida que não escolheu, se fizer esforço suficiente. O narrador aqui poderia fazer uma pausa, poderia olhar para o público, levantar uma sobrancelha e dizer: erro clássico, mas vamos deixá-la falar, ela mereceu. Pensei que se fizesse tudo certo, se não discutisse, se cumprisse, se parasse de fazer perguntas, em algum momento ia parar de me sentir mal. Alexandre não disse nada, mas ela continuou. Algo aconteceu. Silêncio, tensão. O quê? Valentina hesitou. Aí estava a linha a que separa o que se conta do que ainda dói demais. Virou apenas o rosto para ele. Eu o vi. Quem? Ele. Pausa. Não no altar. Não. Respirou. Antes. Outra pausa mais pesada. E ele não estava sozinho. O ar mudou. Não foi um escândalo, não foi uma cena, foi pior. Foi uma certeza. Alexandre sentiu algo escuro se mover dentro dele. Não surpresa, não exatamente mais para confirmação. Valentina se afastou da janela. Não quero falar mais sobre isso hoje. Você vai ter que falar em algum momento. Não com você. Isso você também decide. Ela o olhou forte e cansada, orgulhosa. Sim, eu decido. Bem, aí estava. A mulher que não se quebrava por completo a que escolhia, mesmo em ruínas. Alexandre assentiu apenas. Então não falemos. Silêncio, mas não vazio, cheio de coisas não ditas, de história, de perguntas, de algo mais, algo que nenhum dos dois estava nomeando ainda. Valentina levou a mão ao zíper do vestido. Tentou baixá-lo, não conseguiu. Riu suave e frustrada. Perfeito. Nem sequer consigo tirar isso sozinha. Alexandre não se moveu. Não deveria. Não era uma boa ideia. Não era prudente. Não era inteligente. Mas se esta história fosse prudente, não existiria. Vire-se, disse ele. Ela o olhou por um segundo, longo demais, e o fez. O zíper estava meio preso à pele de suas costas, exposta quente, perto demais. Alexandre levantou a mão, hesitou uma fração de segundo e tocou. Se alguém lhe dissesse que tudo mudou ali, naquele instante mínimo em que seus dedos roçaram sua pele, você provavelmente pensaria que é exagero. Não é. Há contatos que não são físicos, são memória, são desejo acumulado, são tudo o que não foi dito encontrando uma fresta. O zíper desceu lentamente. Valentina prendeu a respiração, Alexandre também. E por um segundo nenhum dos dois lembrou por que estavam em lados opostos da história. Mas isso ainda ia explodir. E quando o fizesse, acredite, não ia ser elegante. O som do zíper terminando de descer foi quase imperceptível, mas o efeito não. Valentina não se moveu imediatamente, nem ele, porque agora não era apenas o vestido, era a pele, o ar, entre eles a memória. Alexandre retirou a mão lentamente, devagar demais, como se seu próprio corpo estivesse em desacordo com sua cabeça. Pronto, disse ele mais baixo que o habitual. Valentina assentiu sem se virar. Obrigada.
Uma palavra simples, mas carregada porque entre eles até a cortesia tinha história. Ela deu um passo depois, outro segurou o vestido pela frente, evitando que caísse por completo. Vou me trocar. O banheiro é à direita. A porta do banheiro se fechou e Alexandre ficou sozinho. Afrouxou o nó da gravata com um movimento seco. Caminhou até a cozinha. Serviu-se de um copo d'água. Não o bebeu apenas, o segurou porque o que tinha na cabeça não se apagava com água nem com nada simples. Valentina Costa em sua casa, vestida de noiva, fugindo de outro homem depois de meses sem vê-la. Depois de não ter feito exatamente o que jurou que faria se a cruzasse novamente e ignorá-la. Parabéns, Alexandre. Plano executado com brilhantismo. Apoiou as mãos na bancada, baixou a cabeça e, como sempre acontece quando menos se quer. O passado apareceu sem pedir permissão. Escritório segunda-feira. Reunião importante. Valentina de pé, em frente à tela, explicando, não lendo, explicando, com aquela sua forma de falar como se cada ideia tivesse peso real, como se não estivesse ali para impressionar, mas para resolver. Se continuarmos com esta estratégia, vamos perder o cliente em menos de 3 meses. Havia dito apontando para um gráfico. Não porque o produto seja ruim, mas porque estamos ignorando o que eles realmente precisam. Um dos executivos mais velhos havia franzido a testa. E o que você propõe? Ela não hesitou. Nunca hesitava quando sabia que tinha razão. Mudar o foco. Não vender eficiência, vender segurança. Silêncio. Alexandre a observara do fundo da sala sem intervir, sem salvá-la, sem suavizar nada, porque queria ver o que ela fazia e ela o fez. Defendeu cada ponto, sustentou cada olhar, não recuou. Não se desculpou, não pediu permissão. Quando terminou, ninguém falou por alguns segundos. Então Alexandre disse, faça. E foi tudo. Não era a primeira vez, nem a última. Valentina Costa não era a melhor da equipe, era outra coisa. Era a única que não precisava agir como se pertencesse, simplesmente pertencia. E isso em um lugar cheio de homens que haviam passado anos provando o contrário. Era desconfortável e fascinante. Alexandre fechou os olhos por um instante porque lembrá-la assim era fácil. O difícil era lembrar o que veio depois. O e-mail, o maldito e-mail. Tela ligada, assunto claro, conteúdo pior. Informações confidenciais, dados internos. Estratégias, tudo enviado para a concorrência. De uma conta que não deixava margem para dúvidas. O nome Valentina Costa. Não houve gritos, não houve cena, não houve oportunidade. Alexandre não era um homem que reagia a quente. Era pior. Era um homem que decidia a frio e executava. Explique. Ele a chamara ao seu escritório. Porta fechada, silêncio pesado. Ela entrara sem saber, sem entender. E quando viu a tela, algo em sua expressão mudou. Não culpa. Não exatamente, mas sim algo que ele, naquele momento, interpretou como confirmação. Eu não fiz isso. Direto, sem rodeios. Seu usuário fez. Não fui eu. Quem, então? Silêncio longo demais, suspeito demais. Erro, grave erro. Alexandre lembrou daquele momento com uma clareza incômoda porque havia algo que ele nunca quisera admitir. Ele não queria ouvi-la não de verdade, porque se a ouvisse se duvidasse, se existisse uma mínima possibilidade de ela não ser culpada, então tudo o que ele sentia por ela ficaria exposto e isso era inaceitável. Você confiou na pessoa errada, dissera ela finalmente. Frase ambígua. Ambígua demais. E agora você está pagando por isso. Pior, muito pior. Alexandre se endireitou. Pegue suas coisas. Alexandre, você está demitida. Silêncio. Sem gritos, sem lágrimas, nada do que se espera. Valentina o olhou e aquele olhar, não era de alguém que havia sido descoberta, era de alguém que havia sido traída. Você vai se arrepender disso. Não foi uma ameaça, foi uma verdade dita com calma, com dor, com dignidade. E então ela se foi. Alexandre abriu os olhos, voltou ao presente, ao seu apartamento, ao silêncio, à noite e a ela. A porta do banheiro se abriu. Valentina saiu devagar, como se ainda estivesse voltando para o próprio corpo. A camiseta ficava grande demais. O cabelo úmido caía desordenado sobre seus ombros, sem maquiagem, sem defesa, sem cenário. Alexandre a olhou e não foi imediato, foi pior. Foi lento, como se seu cérebro precisasse de alguns segundos extras para aceitar que aquela versão dela era real.
Valentina percebeu. Claro que percebeu. O quê? Perguntou, cruzando os braços, desconfortável sob aquele olhar. Nada. Você continua mentindo fatalmente. E você continua perguntando coisas que não quer ouvir. Não, ele a sustentou. Pergunto exatamente as que quero ouvir. Silêncio. Um daqueles silêncios que não são vazios, são perigosos. Valentina desviou o olhar primeiro. Caminhou alguns passos pelo apartamento, observando sem realmente observar. Fez um gesto vago, exatamente como eu imaginava. Alexandre franziu levemente a testa. Como você imaginava. Ordenado silencioso, sem nada fora do lugar. Pausa. Como você. Ele não respondeu, mas algo em sua expressão mudou um pouco. Valentina parou perto da janela, respirou fundo e então, como se não pudesse mais evitar, você vai dizer. Dizer o quê? Que você acha que eu sou uma traidora. Direto, mas desta vez não frio. Havia cansaço, havia história. Alexandre apoiou uma mão no encosto de uma cadeira. Eu acreditei. Valentina se virou lentamente. E agora? Pausa. Não sei. Isso era novo e se sentiu. Ela soltou uma pequena risada sem humor. Que conveniente. Não é conveniente. Não, claro. Olhou-o fixamente. O conveniente foi me demitir sem me ouvir. Golpe. Mas não foi um ataque, foi algo mais honesto. Alexandre sustentou seu olhar. Eu tinha provas. Você tinha um e-mail com meu usuário que eu não enviei. Silêncio. Valentina negou devagar com a cabeça e então deu um passo em direção a ele. Um só, mas carregado. Alexandre, começou e sua voz mudou. Eu não era alguém que passava por ali. Ele não se moveu. Dediquei meses a esse trabalho, continuou. Não porque eu tivesse que fazer porque eu queria. Pausa. Mais perto, mais pessoal. Eu me importava. Seus olhos baixaram por um segundo, depois voltaram a subir. Eu me importava mais do que deveria. Aí estava a linha perigosa, a que não deveria ser cruzada. Alexandre sentiu algo se apertar no peito porque entendia perfeitamente o que ela estava dizendo. E o que não. Valentina engoliu em seco. Eu chegava antes de todo mundo e ia embora depois de todo mundo. Defendia decisões que nem eram minhas como se fossem. Parou, respirou. Amava o que fazia. Pausa. O silêncio tornou-se mais denso. Amava ir trabalhar. Amava. E aí a frase se quebrou, porque o seguinte já não era profissional. Seus lábios se entreabriram, mas não saiu. Não podia. Não ali, não com ele olhando-a assim. Não com tudo o que havia entre eles. Alexandre deu um passo à frente, inconsciente e instintivo. O quê? Perguntou mais baixo. Erro. Grave erro. Valentina negou rápido. Nada. Não foi nada. Insistiu ele. Foi. Nada, Valentina. Ela levantou o olhar e por um segundo, só um segundo, parou de se defender. Não posso dizer agora. Quase um sussurro. Silêncio. E então, como se o corpo precisasse lembrar de outra parte da história, para sobreviver àquele momento, Alexandre sustentou seu olhar e falou. Não foi só o e-mail. Valentina franziu levemente a testa. O quê? Ele deu mais um passo para perto. Foi depois do que tivemos. Ela reagiu imediatamente. Tivemos um beijo, Alexandre. Corte direto, sem enfeites. No seu escritório, continuou ele mais firme. Um lugar onde não deveria ter acontecido. Pausa. Estávamos cansados, confusos. Seus olhos baixaram um pouco. E você decidiu que o melhor era ignorar. Silêncio. Alexandre não desviou o olhar. Sim. Pausa, a voz mais baixa. Mas não foi só isso para mim. Valentina voltou a olhá-lo. Uma parte de mim acreditou que era real. Aí estava, dito sem proteção. Que não tinha sido um erro. O ar ficou mais denso. E então, continuou ele, vi o e-mail. Pausa. E pensei que tinha me enganado com você. Valentina apertou os lábios. Eu não te traí. Foi o que pensei. Silêncio. E doeu mais do que deveria. Terminou ele quase em um murmúrio. Valentina o sustentou com o olhar e desta vez não havia raiva imediata, havia outra coisa. Em mim também doeu, mais baixo, mais sincero, porque não foi só um beijo para mim também. E aí, bem, aí estavam admitindo o que significou. E isso foi pior porque pela primeira vez em toda a noite eles não estavam brigando, estavam lembrando.
E quando duas pessoas lembram da mesma coisa, mas viveram de forma diferente, a história se torna perigosa. Há momentos em que o silêncio não a calma provoca. E esse era um desses momentos. Valentina e Alexandre se olhavam perto demais, conscientes demais, carregados demais de algo que esperava há meses, talvez mais por um erro para sair. E acredite, eles já haviam cometido vários. Uma batida seca na porta. Os dois ficaram imóveis. Perfeito. Porque se algo faltava a esta noite era uma visita. Outra batida mais forte, mais insistente. Valentina piscou. Seu corpo reagiu antes de sua lógica. Não pode ser. Alexandre já se havia enrijecido. Quem? Mas ele já sabia porque há presenças que se sentem antes de se confirmarem. A voz veio do outro lado da porta. Valentina? Silêncio. Pesado. Ela fechou os olhos por um segundo. É ele. Alexandre não se moveu, mas algo em sua mandíbula se endureceu. Ele te seguiu? Perguntou baixo. Não sei. Sussurrou. Não deveria. Outra batida. Valentina, sei que você está aí. O narrador aqui poderia te dizer que isso é má sorte, mas não. Isso é exatamente o que tinha que acontecer porque o caos, quando começa bem, sempre escala. Valentina passou uma mão pelo cabelo. Tenho que abrir. Não. Resposta imediata, fria, controlada, mas com algo por baixo. Ela o olhou. Alexandre, você não precisa vê-lo agora. Sim, preciso. É a minha vida. E você está na minha casa. Silêncio. Valentina se aproximou da porta. Alexandre deu um passo em sua direção. Você não está em condições de falar com ele. Disse Alexandre. Você não decide isso. Estou vendo o que ele te fez. Você não sabe de nada. Sei o suficiente. Outra batida mais forte. Valentina. Ela fechou os olhos, respirou fundo e abriu. O noivo estava ali, despenteado, furioso, com a camisa amarrotada e o desespero mal disfarçado de um homem que acaba de perder algo que dava por certo. Que diabos você está fazendo? Disse assim que a viu. Você enlouqueceu. Valentina não respondeu, apenas o olhou, e algo em seu olhar fez com que ele baixasse o tom. Apenas. Valen tentou suavizar. Vamos conversar. Alexandre apareceu atrás dela. Não tocou, não falou, mas estava ali. E isso mudou tudo. O noivo o viu e entendeu mal, mas entendeu. Isso é uma piada. Sua voz voltou a se tensionar. Você fugiu do seu casamento para vir aqui. Valentina exalou. Eu não vim por ele. O homem soltou uma risada seca. Claro, Alexandre interveio. Pela primeira vez. Não é o momento. Nesse momento, o noivo o olhou com desprezo. Isto não é da sua conta. E aí foi onde algo em Alexandre se tensionou de verdade. Respondeu sem elevar a voz. Valentina virou o rosto para ele. Alexandre não. Mas já era tarde. O noivo deu um passo à frente. Quem você pensa que é? Alexandre não recuou. Alguém que não a traiu no dia do casamento dela. Silêncio direto, preciso, letal. Valentina sentiu o golpe no peito porque isso ela ainda não havia dito. O noivo congelou. 1 segundo. 2. O que você disse? Valentina interveio. Eu vi. Sua voz não tremeu. Antes de entrar. Pausa. No corredor lateral. O homem abriu a boca. Não é o que parece. Ela soltou uma risada sem humor. Você estava beijando outra mulher. Silêncio. No nosso casamento. Mais silêncio. O que exatamente deveria parecer? O narrador aqui poderia aplaudir. Não o fará, mas poderia. O homem passou a mão pelo rosto. Foi um erro. Valentina negou. Não. Sustentou. Um erro é esquecer uma aliança. Pausa. Isso é outra coisa. Alexandre não a olhava. Olhava para ele com uma calma perigosa. Precisamos conversar. Insistiu o noivo baixando a voz. A sós. Valentina hesitou porque uma parte dela ainda precisava encerrar isso. Vou falar com ele, disse finalmente. Alexandre virou a cabeça. Não. Olhou. Sim. Você não precisa. Eu quero. E silêncio. Isso já não era sobre o ex, era sobre controle, sobre orgulho, sobre algo muito mais profundo. Alexandre apertou a mandíbula. Não te convém, disse ele. Não é sua decisão, respondeu cortante Valentina. Alexandre se afastou. Faça o que quiser. Perfeito, porque quando alguém diz isso, nunca é verdade.
Valentina saiu à porta, se fechou atrás dela e Alexandre ficou sozinho outra vez, mas desta vez diferente. Caminhou até a janela, olhou para baixo, não os via, mas sabia que estavam ali falando perto, perto demais. Passou uma mão pelo cabelo. Isso é ridículo? Sim, é, mas também é inevitável. O relógio avançou 5 minutos 10:15 demais. Alexandre não se sentou, não se distraiu, não fez nada. Esperou e, enquanto esperava, pensou no beijo no olhar. Na forma como ela havia dito, não foi só um beijo para mim também. E então algo mais apareceu. Uma imagem, um detalhe pequeno, mas suficiente. O e-mail, a forma como estava escrito, limpo demais, perfeito demais, como se alguém quisesse que parecesse óbvio. E, de repente, pela primeira vez, Alexandre duvidou de verdade. E se não foi ela, silêncio. Bem, agora sim estamos com problemas. Porque o ciúme é só o começo. Alexandre não se moveu da janela. Tentara olhar para baixo no início como se pudesse vê-los de lá, como se a distância lhe desse alguma vantagem absurda. Não funcionou. São Paulo continuava sendo uma cidade grande demais e sua imaginação precisa de mais. Afastou-se finalmente e caminhou pela sala sem rumo claro. Não era um homem que esperava, não era um homem que duvidava. E, no entanto, ali estava ele, contando minutos que não queria contar, reconstruindo uma conversa que não estava ouvindo, imaginando gestos, distâncias, olhares que não lhe correspondiam. Incomodava-o mais do que estava disposto a admitir, porque não se tratava apenas de ciúme, tratava-se de algo pior, a sensação de ter chegado tarde. Quando a porta se abriu novamente, Alexandre se virou de imediato. Valentina entrou sem dizer nada, fechou com suavidade. Ficou alguns segundos apoiada na porta, como se precisasse daquele ponto fixo para não desmoronar. Já não tinha o vestido, já não tinha o véu, mas continuava com o mesmo olhar, aquela mistura de cansaço, decisão e algo que ainda não estava resolvido. Alexandre a observou, quis perguntar, não o fez. Ele se foi, disse ela finalmente, a voz mais baixa, mais apagada. Alexandre assentiu apenas, e Valentina soltou o ar lentamente, como se aquela única pergunta pesasse demais. E nada caminhou alguns passos para dentro. Ele tentou explicar. Fez uma pausa breve. Disse que não significava nada. Um sorriso breve e amargo. Curioso, não. Alexandre não respondeu de imediato, mas seu olhar não se afastou dela. E você? Perguntou. Valentina o olhou. Eu o quê? Acreditou nele. Ela negou devagar. Não. Passou uma mão pelo cabelo úmido. Não porque fosse evidente, acrescentou, mas porque eu já sabia. Alexandre franziu levemente a testa. Antes de hoje. Valentina hesitou. Um segundo depois assentiu. Havia coisas pequenas no início. Moveu-se para a cozinha sem realmente precisar de nada. Mudanças de atitude. Ausências, respostas que não batiam. Apoiou as mãos na bancada como ele fizera antes. Mas eu continuei. Riu sem humor, porque tudo já estava em andamento, porque era o certo, porque... Fez um gesto leve. Suponho que me convenci de que não era o suficiente para romper tudo. Alexandre se aproximou alguns passos, sem invadir, mas também sem manter distância. E o que mudou hoje? Valentina baixou o olhar. Que parei de conseguir mentir para mim mesma. Pausa. Eu vi e de repente tudo se encaixou. Levantou o olhar para ele. E entendi que, se eu entrasse ali, apontou vagamente para a porta para o mundo exterior. Ia passar o resto da minha vida tentando justificar algo que eu já sabia que estava errado. O silêncio se instalou entre eles outra vez, mas desta vez não era desconfortável, era honesto. Alexandre a observava com uma atenção diferente agora, não como alguém que analisa, mas como alguém que começa a compreender. Valentina exalou devagar. Então, sim, suponho que fugi. Olhou-o de frente. Mas não do casamento. Pausa. Fugi de uma vida que não era minha. A frase ficou suspensa entre os dois e Alexandre sentiu algo se mover dentro dele, algo incômodo, algo que não queria reconhecer antes. Isso, disse ele mais baixo. Soa familiar? Valentina o olhou surpresa. Ah, sim. Ele sustentou seu olhar. Sim. E por um segundo foi suficiente. Não foi preciso explicar mais, porque havia coisas que se entendiam sem palavras. O silêncio voltou, mas agora estava carregado de algo diferente, mais próximo. Valentina passou as mãos pelos braços, como se, de repente, o frio tivesse voltado.
Alexandre percebeu outra vez. Sempre percebia. Vem, disse ele sem dureza desta vez. Ela o olhou, hesitou um pouco e caminhou em sua direção. Parou a um passo de distância, suficiente para sentir o calor suficiente para que o ar mudasse. Ainda está tremendo, murmurou ele. Já vai passar. Não parece. Valentina levantou o olhar e aí estava aquele ponto exato onde tudo deixa de ser lógico e o corpo começa a tomar decisões que a cabeça ainda não autorizou. Alexandre não disse nada, apenas abriu os braços. Um gesto mínimo quase imperceptível. Não foi uma ordem, não foi uma proposta, foi algo mais honesto que qualquer uma das duas coisas. Foi uma opção. E Valentina, que passara horas sendo forte, que fugira de uma igreja inteira, que enfrentara o ex-noivo sem que a voz lhe tremesse, que mantivera a cabeça erguida enquanto sua vida se reordenava em tempo real. Valentina deu aquele passo e se apoiou nele sem cálculo, sem cerimônia. Apenas aquele passo pequeno que às vezes é o mais difícil. O abraço foi lento. Os braços dele arrodeando a cabeça dela apoiada em seu peito, as mãos dele nas costas dela sem apertar, sem possuir apenas ali. E Valentina fechou os olhos, porque o corpo dele era exatamente o que ela não deveria ter esperado. Firme, quente, seguro, confortável demais para o que era, familiar demais para terem se abraçado tão poucas vezes. Alexandre também não falou. Respirou e nessa respiração lenta, controlada, sentiu como ela se acomodava contra seu peito, como se algo que estivera tenso por horas começasse a ceder aos poucos, quase sem querer. Ele fechou os olhos também porque o perfume dela era outra coisa. Não era o perfume caro que ela certamente usara no casamento. Era algo por baixo disso, algo mais íntimo, mais real. Sabonete calor-pele, o aroma de alguém que chorou um pouco e ainda assim continua cheirando a algo que não tem nome, mas que fica. E quando sentiu o peso da cabeça dela apoiada em seu peito, Alexandre entendeu algo que não queria entender, que aquele corpo pequeno e orgulhoso se encaixava no dele de uma maneira que ele não havia calculado, perfeitamente como se o espaço sempre tivesse estado ali esperando. Ele não disse claro. Não era o momento. Nunca era o momento com ela, mas ele pensou e pensar foi suficiente para que a noite se tornasse perigosa de uma forma completamente diferente. Valentina não se moveu por um momento. Sentiu a respiração dele em seu cabelo, o peso de suas mãos, o calor de seu tronco contra suas costas. E então, sem que decidisse exatamente o corpo, começou a delatar o que a cabeça negara a noite toda. Primeiro foi o nó no peito, depois a pressão atrás dos olhos, depois silenciosamente, quase sem ruído, 2 lágrimas. Não foi choro, não foi um colapso. Foi o que acontece quando alguém aguenta demais e finalmente se permite parar. Alexandre sentiu na respiração dela o ritmo mudando, o pequeno tremor em seus ombros. Não perguntou, não disse nada, porque há coisas que não precisam de palavras para serem respondidas. Apertou apenas os braços, só isso, e ela deixou. Quanto tempo ficaram assim? Nenhum dos dois mediu. O tempo quando se está no lugar exato onde não se deveria estar, mas que parece o único lugar possível para de funcionar normalmente. Foi ele quem falou primeiro. Voz baixa, sem afastar os braços ainda. Quando foi a última vez que você comeu algo? Valentina soltou um pequeno som que era entre riso e suspiro. Esta manhã. Vou cozinhar algo para você. Valentina negou devagar. Não tenho fome. Isso não é verdade. Não vou conseguir engolir nada hoje. Os nervos se acalmam com comida. Alexandre. Ovos torradas. 10 minutos. Valentina o olhou. O homem que a demitira sem ouvi-la estava oferecendo-lhe ovos às 11 da noite, enquanto ela ainda estava com a roupa emprestada com o cabelo úmido e a vida completamente desarmada. Não era exatamente o que ela havia planejado para sua noite de núpcias. Tampouco era o pior que lhe acontecera hoje. Está bem, disse ela finalmente. A cozinha de Alexandre era exatamente o que se poderia esperar. Impecável, bem equipada, com cada coisa em seu lugar. O tipo de cozinha de alguém que sabe cozinhar, mas raramente tem para quem cozinhar. Valentina sentou-se em um dos bancos da ilha, observou-o mover-se, e era estranho isso. Alexandre Borges, sendo humano, não o CEO inalcançável, não, o homem do olhar frio e das decisões cirúrgicas. Apenas um homem que sabia exatamente quanto óleo colocar em uma frigideira.
Você sabe que isso é absurdo, né? Disse ela. O que? Tudo. Eu aqui você cozinhando esta noite inteira. Alexandre não respondeu imediatamente. Sim, disse finalmente. É. Valentina apoiou os cotovelos na ilha. Desculpe. Ele levantou o olhar. Pelo quê? Por invadir sua noite por... Fez um gesto vago. Por tudo isso. Ele voltou para bulbar a frigideira. Você não pediu desculpas quando entrou no carro. Então eu não sabia que era você. Claro. Pausa. E agora que sabe. Valentina o olhou. Agora eu sei. Começou. E acho estranho que você seja a melhor companhia que eu poderia ter esta noite. O silêncio foi breve, mas carregado. Dadas as circunstâncias, acrescentou ela rápido, como se precisasse esclarecer algo que os dois sabiam que não precisava de esclarecimento. Alexandre assentiu sem olhá-la, mas ela viu algo se mover em sua mandíbula. Uma pequena tensão, um detalhe. Comeram em silêncio. Quase. Não foi desconfortável. Foi o silêncio de duas pessoas que têm muito a dizer e escolhem por uma noite não dizer mais nada. Valentina comeu mais do que esperava. O corpo, quando se lhe dá permissão, sabe do que precisa. Quando terminou, apoiou o garfo e olhou para o prato por um segundo. Você era o último em quem pensei que poderia confiar esta noite. Alexandre pegou o prato sem dizer nada. E, no entanto, parece que você é a única pessoa em quem confio. Ele parou. Depois continuou em direção à pia. Isso diz mais sobre a sua noite do que sobre mim. Valentina sorriu um pouco. Pode ser. Quando ela finalmente foi para o quarto de hóspedes, Alexandre ficou sozinho na sala. Serviu-se de um copo d'água que também não bebeu. Apoiou as mãos na bancada. Pensou na forma como ela se encaixara em seus braços, no perfume de seu cabelo, no peso de seu corpo pequeno apoiado no dele e em como pela primeira vez em muito tempo o apartamento não parecia vazio, parecia cheio demais, o que era exatamente o tipo de problema que não tinha solução simples. Naquela noite, Alexandre foi para a cama com a sensação do corpo dela tremendo contra o seu. Não dormiu bem. Tampouco era de se esperar que dormisse bem. A manhã chegou com mais luz do que qualquer um dos dois precisava. Valentina apareceu primeiro descalça, silenciosa, com o cabelo ainda desarrumado e os olhos ainda um pouco menores que o habitual. Encontrou Alexandre já na cozinha. Café feito mesa posta e sobre a mesa Valentina piscou. Você comprou o croissant? A padaria abre cedo. Você foi à padaria? Sim. A que horas? Uma pausa. Cedo. Valentina o olhou fixamente. Na mesa havia croissants, pão, na chapa frutas cortadas. Geleia de 3 sabores diferentes, suco de laranja e café, recém-feito para 2. Comprado com uma pressa que não tinha nada de casual. Alexandre, disse devagar, isto é muito café da manhã para alguém que supostamente não deveria estar aqui. Ele se serviu de café com uma calma impecável. Estava com fome. Ninguém tem fome de 3 tipos de geleia. Eu tenho. Valentina apertou os lábios para não sorrir. Não conseguiu completamente. Você é o homem mais orgulhoso que já conheci na minha vida. Obrigado. Não era um elogio, mas ela se sentou e comeu. E por um tempo só, um tempo nada, foi complicado. Foi durante o café que Valentina apoiou a xícara e olhou para a janela. Hoje eu deveria estar voando para Lisboa. Alexandre a olhou. Lua de mel. Sim, soltou uma pequena risada. Reservei o hotel há 4 meses. Lisboa, 4 noites. Pausa. Ironias da vida. Alexandre não respondeu imediatamente. Lisboa pode esperar. Valentina o olhou. Isso foi uma tentativa de me consolar. Foi uma observação geográfica. Que romântico. Não era com essa intenção. Ela soltou uma risada curta real desta vez. E isso, essa risada pequena e cansada, mas genuína, foi suficiente para que Alexandre sentisse algo se mover em seu peito. 1 hora depois, Alexandre a levou para casa. Valentina apareceu na entrada, com a camiseta emprestada à calça dele dobrada na cintura, o cabelo meio preso, os pés em um par de tênis velhos que encontrara no armário e sem o vestido de noiva. O vestido ficara sobre a cadeira do quarto, perfeitamente dobrado como uma versão material de algo que já não ia acontecer. «Posso voltar para buscar o vestido outro dia?» perguntou ela. «Quando quiser.»
A última coisa que preciso é chegar em casa assim. Apontou para sua própria roupa com um gesto vago, com o vestido por cima. Você chega como chega? Fácil para você dizer. Estou falando sério. Sua voz mudou por um pouco. O que precisar, me ligue. Valentina o olhou. Sério, sério. Uma pausa. Valentina. O que? Me ligue. Ela assentiu e subiu. Alexandre voltou para o carro. Ligou-o, não arrancou. Olhou para o prédio, esperou 30 segundos que não tinham nenhum sentido prático e depois arrancou, mas passou o dia inteiro com o telefone virado para cima sobre a mesa. Na segunda-feira de manhã, Alexandre Borges entrou em sua empresa com uma decisão tomada. A agência de marketing e publicidade que dirigia há 12 anos era uma das mais sólidas de São Paulo. Contas importantes, clientes fiéis, uma equipe que funcionava. Tudo em seu lugar, exceto aquela fenda que nunca havia fechado direito. O e-mail, a acusação, a demissão que em algum momento entre a noite de sábado e o amanhecer de domingo começara a pesar de uma maneira diferente. Chamou sua diretora de recursos humanos. Preciso de uma auditoria interna completa discreta. Ela demorou um segundo. Período. Os 6 meses anteriores à demissão de Valentina Costa. Outro silêncio. Nível de acesso total. Logs de sistema acesso a contas, registros de entrada e saída de arquivos. Tudo. Há algo específico que você esteja procurando. Alexandre segurou o telefone. Sei o que estou procurando. Preciso que alguém externo confirme. A investigação começou naquele mesmo dia, em silêncio sem anúncios. Alexandre continuou com suas reuniões, continuou com seus clientes, continuou com sua agenda impecável, mas o telefone continuou virado para cima sobre a mesa, e ela não ligou. Isso, curiosamente, era o esperado. Valentina Costa não ligava para pedir ajuda. Valentina Costa esperava ter certeza de querer algo antes de se mover, o que não o impedia de pensar nela a cada meia hora. Detalhe irrelevante. Ao terceiro dia, Alexandre parou de esperar, não porque tivesse deixado de querer que ela ligasse, mas porque esperar nunca fora seu estilo e ele passara 72 horas, se comportando de uma forma que não reconhecia como sua. Ligou para ela às 7 da noite. Ela atendeu ao terceiro toque. Alô? A voz soou surpresa. Só um pouco. Valentina, quero te ver. Direto, sem preâmbulo, sem estratégia. Silêncio do outro lado. Agora, quando puder. Desça. Pausa. Quanto tempo você leva para chegar? Já estou aqui embaixo. O silêncio que se seguiu teve uma textura específica. Era o silêncio de alguém se contendo. Alexandre, o quê? Há quanto tempo você está aí embaixo? Uma pausa honesta, um tempo. Defina um tempo. O suficiente para que esta conversa seja desnecessária. Meu Deus, você desce ou não? 5 minutos depois. Valentina apareceu na entrada do prédio com uma jaqueta sobre os ombros e uma expressão que misturava diversão com algo que claramente tentava disfarçar. Olhou para ele. Olhou para o carro. Isso é patológico. Eu estava pela zona. Você está estacionado bem em frente à minha porta, disse ela com um olhar divertido. A zona inclui a rua. Valentina soltou uma risada curta, genuína e incrédula. Você é incrível. Isso você também já me disse antes. Nunca como um elogio. Mas ela entrou no carro. Jantaram em um restaurante pequeno perto do Ibirapuera. Não foi um jantar elegante, foi uma mesa para 2. Luz baixa, vinho tinto e uma conversa que começou cautelosa e foi se soltando sozinha, como sempre acontece quando duas pessoas que já se conhecem demais decidem parar de fingir que não. Falaram do trabalho, falaram de São Paulo, falaram de coisas pequenas que não importavam muito, mas que na boca deles soavam como se importassem. Em algum momento ela o olhou por cima da borda da taça. « Por que você me ligou? » Alexandre sustentou seu olhar. « Eu já te disse. » Você me disse que queria me ver. Não por quê. Uma pausa. Porque eu queria saber como você estava. Você poderia ter perguntado por mensagem. Poderia. Mas não o fez? Não. Valentina baixou a taça. Prefiro perguntar pessoalmente. Por quê? Pausa breve, mas importante.
porque com uma mensagem eu não posso ver seu rosto. Valentina ficou quieta e aí foi onde o jantar deixou de ser apenas um jantar. Voltaram caminhando um trecho. A noite estava morna. São Paulo, àquela hora, tem uma qualidade específica. O barulho diminuindo as luzes suaves, o asfalto guardando o calor do dia. Caminharam perto sem se tocar, mas perto. Em um momento, ao dobrar uma esquina, os ombros se roçaram. Nenhum se afastou. E isso foi tudo o que foi preciso para que o ar mudasse de novo. Valentina o olhou de soslaio. Ele também ia algo que se acumulava há dias, algo que sobrevivera ao passado e ao casamento e ao ex-noivo e aos mal-entendidos e ao orgulho e a todas as razões perfeitamente lógicas. Para não acontecer, começou a ser inevitável. Na porta do carro ele parou. Ela também. A cidade seguia seu próprio ritmo ao redor. Carros, luzes, o som abafado de São Paulo à noite, mas ali, naquele metro de distância, entre os dois, todo o resto deixou de ter volume. Alexandre a olhou e então, com uma naturalidade que não tinha nada de casual, levantou a mão e afastou uma mecha de seu cabelo, devagar, sem pedir permissão. Valentina não se moveu. Ele segurou aquela mecha por um segundo a mais do que o necessário, com um meio sorriso que ela não lhe vira antes. Não o sorriso contido de sempre, algo mais genuíno. Sabe de uma coisa, disse em voz baixa. Meu apartamento ficou com uma péssima impressão sua. Valentina piscou. Perdão? Você chegou nervosa com a maquiagem borrada, tremendo. Eu tinha acabado de fugir do meu casamento. Eu sei. Por isso digo que minhas paredes merecem conhecer a outra versão. Valentina o olhou fixamente. Que versão? Ele inclinou apenas a cabeça. Aqui tem esse sorriso que você passou a noite inteira tentando esconder. Silêncio. Alexandre e as paredes não pensam, não têm consciência, muito menos as suas. As minhas são muito bem decoradas. Isso não é um argumento, é um convite. Valentina o olhou por um segundo longo, depois soltou aquela risada arreal a que saía sem permissão quando ele dizia algo que ela não esperava. Você é ridículo. Sim. Você vem. Sim, ela veio. E no carro, enquanto São Paulo passava lá fora, Alexandre dirigia com uma mão e buscou com a outra a dela que estava sobre o assento, sem dizer nada, sem olhá-la, só isso. Mas nesse gesto cabiam todas as coisas que nenhum dos dois ainda estava dizendo, que era obrigado por estar aqui. Não sei como chegamos até aqui. Há dias que não penso em outra coisa. Não digo para não te assustar, e provavelmente já é tarde demais para nós dois. Valentina olhou para a mão dele, sobre a sua não a retirou, deixou-a estar, e isso foi mais do que suficiente. Chegaram ao apartamento com aquela tensão específica de duas pessoas que já sabem o que vai acontecer, e ainda assim caminham devagar como se o caminho também importasse. A porta, as chaves, o som da tranca. E então ele se virou e ela estava ali perto demais para que qualquer um dos dois fingisse que não havia calculado. O beijo começou na porta. Não foi um impulso, foi uma rendição dos dois. Ao mesmo tempo, suas mãos no rosto dela devagar, como se quisesse ter certeza de que era real. Ela com os dedos agarrados à jaqueta dele, sem soltar, sem pensar em soltar. E então ele a puxou pela cintura, um movimento preciso, firme sem dúvidas, a outra mão em sua nuca. Valentina sentiu o calor do corpo dele outra vez, como no abraço, como no carro, só que agora, sem distância de cortesia nem desculpa razoável entre os dois. Aquele corpo que ela desejara em silêncio por meses, que tentara esquecer porque havia uma mesa e um contrato, e razões sensatas demais no meio que apareceram em sonhos que ela não queria lembrar pela manhã. Agora estava ali para ela como se nada mais no mundo importasse. A jaqueta dela caiu em algum ponto do caminho. Ele não anunciou. Apenas aconteceu com aquela eficácia tranquila de alguém que sabe exatamente o que faz e prefere demonstrar antes de explicar. Valentina pensou brevemente que nunca duvidara, mas também não esperara que ele fosse tão preciso com as mãos. Não foi um impulso, foi o contrário. Foi algo que esperara o momento exato para acontecer. E quando aconteceu, o fez como as coisas verdadeiras, sem aviso, sem cena e com a certeza absurda de que sempre fora inevitável.
Não é preciso descrever tudo o que aconteceu depois, apenas as coisas que importam, que a risada dela encheu o apartamento de uma maneira que não havia enchido. Antes que ele descobriu que podia se enganar sobre o que precisava e que isso não era tão terrível que em algum momento entre a meia-noite e o amanhecer, com ela dormindo e ele olhando para o teto, naquele estado de vigília que não é nem sono nem desvelo, Alexandre pensou que passara anos construindo uma vida onde tudo estava em seu lugar e que nenhuma daquelas coisas se sentira tão em seu lugar como ela, o que era exatamente o tipo de pensamento que um homem deveria ignorar. Ele não ignorou. A manhã seguinte foi diferente, melhor. Acordaram tarde. Valentina abriu os olhos e demorou um segundo para se localizar. Depois olhou para o lado e encontrou Alexandre já acordado com os braços cruzados atrás da cabeça, olhando para o teto com aquela expressão de quem está pensando em algo há um tempo. "Bom dia", disse ela. Ele a olhou e sorriu, não aquele esboço de sorriso que às vezes lhe escapava um sorriso real. Valentina não soube o que fazer com isso. "Você está sorrindo. Às vezes acontece. Não na minha experiência. Atualize sua experiência." Ela soltou uma risada e cobriu o rosto com o travesseiro. Alexandre o tirou. "Fica." Valentina o olhou e... "Tenho coisas para fazer. Nada urgente." "Você não sabe o que eu tenho." "Sei que hoje você não tem nada urgente." "Como você sabe?" "Porque eu te conheço." Valentina sustentou o olhar dele e não discutiu. Naquela manhã ela não foi trabalhar. Avisou sua assistente que chegaria tarde. Tomaram café da manhã sem pressa. Valentina roubou o café dele. Ele não disse nada, apenas colocou mais açúcar porque sabia como ela tomava. E esse pequeno detalhe, esse gesto mínimo de quem lembra de coisas que ninguém lhe contou que eram importantes, fez algo no peito dela que ela preferiu não nomear ainda. O telefone de Alexandre tocou às 11, número interno da empresa. Ele olhou, era a equipe de auditoria. "Tenho que atender." Valentina assentiu e se levantou para buscar mais café. Ele atendeu. "Diga." A voz do outro lado foi direta. O tipo de voz que alguém usa quando tem más notícias que não podem ser maquiadas. "Encontramos o responsável." Alexandre se enrijeceu. "Quem?" "Marcos Vidal, diretor de contas." Estava há 2 anos na empresa quando aconteceu. Tinha acesso a várias credenciais da equipe, incluindo as da Costa. Segundo os logs, ele entrou na conta dela de um IP interno em um horário em que ela não estava registrada no prédio. Preparou o envio por 3 dias e o executou da seção dele. Silêncio. "Ele ainda está na empresa." "Sim. Você o promoveu há 8 meses." O golpe foi limpo, preciso, sem amortecimento. Há provas suficientes, sólidas. Também há conversas com um contato na concorrência, onde ele menciona explicitamente ter eliminado a que estava acima dele. Alexandre fechou os olhos por um segundo. "Certo. Não se movam até que eu ligue." Desligou, ficou imóvel, o telefone na mão, a cozinha em silêncio. E então ouviu Valentina voltando da cozinha. Ouviu-a parar e soube, sem precisar se virar, que ela ouvira o suficiente. Ele se virou. Valentina estava no umbral com as 2 xícaras de café nas mãos e um olhar que ainda não era fúria. Era algo pior. Era compreensão. O tipo de compreensão que dói porque confirma algo que já se sabia. "Encontraram", disse ela. Não era uma pergunta. Alexandre assentiu. "Marcos Vidal." Valentina baixou a xícara sobre a mesa devagar, muito devagar, como quando se precisa fazer algo com as mãos para não fazer outra coisa. "Há quanto tempo ele está aí?" 2 anos desde o ocorrido. Foi promovido depois. Silêncio. "O que ele fez exatamente?" "Acessou sua conta. Preparou o envio por 3 dias. Executou quando você não estava no prédio." Valentina assentiu. Muito devagar uma vez. "E há quanto tempo você está investigando isso?" "Desde segunda-feira." Ela o olhou. "Desde segunda-feira." "Sim. 3 dias." "Sim." Pausa. "E antes de segunda-feira?" A pergunta pesava mais que as palavras. Alexandre não desviou o olhar. "Antes de segunda-feira eu não investiguei." "Não." A voz dela foi baixa, mas cada sílaba era exata. "Você não investigou?" "Valentina, quanto tempo você levou para tomar essa decisão?" perguntou.
Quanto tempo você levou para me chamar àquela sala, me dizer que eu estava demitida e me deixar sair sem me ouvir? Alexandre não respondeu. 2 minutos 5. Valentina, eu trabalhei 2 anos para você. A voz continuava baixa, mas algo tremia por baixo. Chegava antes de todo mundo. Ia embora depois de todo mundo. Defendi decisões em reuniões onde eu era a única mulher na sala. Te dei tudo o que eu tinha profissionalmente e quando alguém te apresentou um e-mail com o meu nome, você decidiu a frio que eu era culpada. Alexandre abriu a boca. Sem me perguntar, sem me ouvir. Valentina levantou uma mão. Sem me dar sequer o benefício da dúvida que você daria a qualquer outra pessoa que te importasse o mínimo. Você nunca acreditou em mim em nenhum momento. Em 2 anos de trabalho juntos, não fiz nada que merecesse, que você ao menos duvidasse daquela tela. Silêncio. Não estou falando só do e-mail, Alexandre. Seus olhos brilhavam, mas a voz não cedeu. Estou falando do que significa que alguém que diz ter se importado, que diz que o que houve entre nós não foi só um beijo, teve que passar por um casamento, uma fuga e 2 noites com você para que finalmente decidisse investigar o que eu te disse desde o primeiro dia. Alexandre falou devagar. Você tem razão. Valentina piscou. Não foi justo, não foi suficiente, e não há nada que eu possa dizer que mude isso. Pausa. Mas preciso que você saiba que não investiguei antes porque tive medo. Ela franziu levemente a testa. Tive medo de que, se começasse a duvidar, continuou mais baixo. Se abrisse essa porta, teria que admitir algo que eu não estava preparado para admitir. O quê? Que eu tinha me enganado com você. Silêncio. E que isso significava que eu havia perdido algo que importava mais do que eu estava disposto a reconhecer. Valentina olhou por um segundo longo, depois pegou sua jaqueta da cadeira. Não é suficiente. Alexandre não se moveu. Eu sei. Preciso de tempo. Eu entendo. Ela parou na porta. Não se virou. Ligue para esse homem e faça o que tem que fazer. E saiu. A porta se fechou. Não de repente. Isso, curiosamente, foi pior. O narrador aqui não vai fazer uma pausa dramática nem quebrar a quarta parede porque há momentos que não precisam de comentário. Momentos onde o peso do que aconteceu é suficiente por si só. Alexandre ficou sozinho outra vez, mas desta vez diferente. Desta vez com a certeza de que havia cometido exatamente o erro que jurara que não cometeria. Chegar tarde. Marcos Vidal foi demitido naquele mesmo dia, sem escândalo, sem comunicado público, com o tipo de eficiência discreta que Alexandre Borges aplicava a tudo o que precisava desaparecer de sua vida para sempre. Não foi satisfatório. Naquela noite ele foi ao prédio de Valentina. Não a ligou antes. Subiu, tocou a campainha e, quando a porta se abriu, encontrou 2 coisas que não esperava juntas no mesmo enquadramento, Valentina e atrás dela, na sala, Rodrigo, o ex-noivo, o que beijara outra no corredor lateral de seu próprio casamento. Alexandre sentiu algo escuro e específico se instalar no peito. Olhou para Rodrigo, depois para ela. O que ele está fazendo aqui? Valentina sustentou o seu olhar com a mesma calma tensa de quem está esperando há um tempo que alguém chegue e faça exatamente isso. Ele veio buscar algumas coisas dele que estavam na minha casa. Ah, já estava de saída. Rodrigo cruzou os braços do sofá. Não sabia que você precisava pedir permissão para receber visitas em seu próprio apartamento. Alexandre não o olhou. Continuou olhando para Valentina. Está tudo bem. Sim. Tem certeza, Alexandre? Disse ela com um tom específico que era metade aviso e metade algo mais. Tenho certeza. Rodrigo se levantou. E quem é você exatamente para perguntar se ela está bem? Alexandre o olhou então, com aquela calma perigosa que tinha quando não precisava elevar a voz para que todo mundo entendesse que era melhor não continuar. Alguém que não beijou outra no dia do casamento dela. Rodrigo tensionou a mandíbula. Valentina. Você já estava de saída, disse ela sem dureza, mas com uma clareza que não deixava margem. Rodrigo a olhou. Depois para Alexandre. Pegou uma bolsa pequena do sofá. Isso não terminou. Sim, terminou. Respondeu ela há 2 dias. A porta se fechou. Valentina se virou para Alexandre. Você não precisava fazer isso.
Só perguntei, com essa voz. O que tem a minha voz, Alexandre? O quê? Valentina o sustentou com o olhar e, de repente, apesar de tudo, apesar da manhã e do e-mail e da briga e da ferida que continuava aberta, algo quase se quebrou em sua expressão. Quase. Estou com raiva de você. Eu sei. Muita. Eu sei. Não posso simplesmente não estar porque você demitiu o Marcos. Não te peço isso. Então o que você me pede? Alexandre a olhou. Tempo. Valentina piscou. Quanto o que você precisar. Pausa. Com a condição de que você não desapareça. Valentina cruzou os braços. Olhou-o por um momento longo. Não sou sua funcionária, Alexandre. Eu sei. Não sou sua nada ainda. Eu sei. Então ele buscou as palavras com mais cuidado do que era habitual nele. Sou o homem que cometeu o erro mais estúpido da sua vida e que não está disposto a repeti-lo. Silêncio. E que precisa que você saiba que o que aconteceu esta semana não foi uma casualidade, nem uma conveniência. Valentina baixou os braços um pouco. O que foi? Alexandre demorou, mas respondeu. A coisa mais real que me aconteceu em muito tempo. Valentina respirou. Vá para casa, Alexandre. Ele não se moveu. Estou falando sério, mas sua voz havia mudado. Vá para casa e me dê uns dias. Para quê? Para deixar de estar tão zangada que não consigo pensar direito. Uma pausa. E então algo pequeno, quase invisível. Depois a gente conversa. Alexandre assentiu. Certo. Aqueles dias passaram não foram fáceis. Alexandre os levou a sério, o que para ele significou exatamente o oposto do que qualquer outra pessoa faria. Em vez de fazer menos, fez mais. Reorganizou a empresa. Deixou claro internamente que o caso de Marcos Vidal fora um erro na cadeia de confiança, sem mencionar nomes externos. Revisou com uma honestidade que lhe custou mais do que esperava os sistemas com os quais tomava decisões sobre as pessoas. Não eram bons, nunca tinham sido. Admitiu isso apenas para si mesmo por enquanto. E então, uma manhã 10 dias depois, recebeu uma mensagem breve. Tem algum projeto em que precise de ajuda externa? Alexandre a leu 2 vezes. Depois respondeu, sim. O que começou como um projeto pontual de consultoria se tornou algo que nenhum dos dois chamou pelo nome por semanas. Valentina chegava 3 vezes por semana. Trabalhavam por horas em uma sala de reuniões com a porta aberta com a equipe do outro lado do vidro, com o nível exato de distância profissional necessário para que ninguém pudesse apontar nada. Exceto que, quando ela explicava algo, ele a olhava da mesma forma que aprendera, a não olhar quando era sua funcionária, exceto que, quando ele tomava uma decisão, a consultava primeiro, exceto que, em algum momento daquelas sessões, os dois se esqueciam de que houvera uma razão para estarem separados. Em algum ponto entre o primeiro projeto e o 3º mês, Alexandre lhe ofereceu sociedade. Valentina o olhou como se ele estivesse falando em outra língua. Sociedade. 30% com direito de veto em decisões criativas. Ela piscou. Por quê? Porque em 3 meses você reestruturou 2 contas que levavam anos perdendo clientes e convenceu um diretor que passa uma década dizendo não a tudo de que temos razão. Valentina o olhou fixamente. Isso não é uma resposta. É a resposta profissional. E a outra? Alexandre apoiou as mãos na mesa. Porque eu quero que você esteja aqui. Silêncio. Porque isso funciona quando você está. Alexandre? Não só o trabalho. Valentina ficou quieta. Tudo funciona melhor quando você está. Naquele dia não disseram mais nada sobre o assunto, mas naquela noite ele ligou para ela às 10. Você aceita agora, preciso saber. São 10 da noite. Eu sei. Valentina ficou em silêncio por um momento. Sim. Ótimo. Pausa. Isso é tudo. Não. A voz dele baixou. Mas o resto pode esperar até amanhã. O resto de quê? Do que eu ainda não te disse. Valentina fechou os olhos por um segundo. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Passaram-se mais semanas. Bons dias com café-noites, com conversas longas, discussões sobre estratégia, que às vezes terminavam em discussões sobre outras coisas.
Roçares sem querer em uma sala de reuniões que os dois fingiam não notar e depois pensavam por horas. Uma tarde em que ela adormeceu no sofá de seu escritório e ele a cobriu com seu paletó sem dizer nada. Uma manhã em que ele chegou e ela já havia preparado café para os dois sem que ninguém tivesse pedido. Uma noite em que São Paulo chovia e os dois ficaram na agência mais tarde do que o necessário sem que nenhum tomasse a iniciativa de ir embora. E então ele disse: "Fica." Valentina o olhou. Para trabalhar, não. O silêncio durou exatamente o necessário. O que veio depois não precisa de mapa. Duas pessoas que passam meses construindo algo que nenhum quis nomear, porque nomear obriga a decidir, e decidir obriga a ser corajoso. E ser corajoso, quando já se teve o coração partido, requer um tipo específico de coragem. O tipo que Valentina Costa e Alexandre Borges foram acumulando sem saber desde aquela noite em que um carro preto parou na porta de uma igreja. A proposta não foi um evento. Não houve restaurante elegante, nem público, nem performance calculada. Foi um domingo de manhã ele, na cozinha fazendo café. Ela no sofá, com um livro que não estava lendo o apartamento com a luz do meio-dia, entrando pela janela, aquele silêncio confortável de duas pessoas que já não precisam preencher o espaço entre si. E então Valentina se levantou para ir buscar algo no quarto e na mesinha de cabeceira, que não era a sua, mas que era há meses. Encontrou algo que não vira antes, uma caixinha pequena azul marinho fora do lugar, naquele espaço perfeitamente ordenado, como se alguém a tivesse deixado ali de propósito ou tivesse se esquecido de escondê-la melhor. Valentina ficou imóvel, olhou para a caixa, olhou para a porta do quarto e ouviu os passos dele se aproximando pelo corredor. Alexandre parou no umbral, viu-a, viu a caixa na mão dela, e pela primeira vez em todo o tempo que ela o conhecia, viu em seu rosto algo que não vira antes. Nervosismo real, sem cálculo, sem controle. "Eu ia guardá-la melhor", disse ele. "Você não o fez." "Não." Valentina baixou o olhar para a caixinha, depois para ele. "Há quanto tempo você está com isso?" Alexandre cruzou os braços. "Um mês. Um mês mais ou menos. Esperando o momento certo. E qual era o momento certo? Uma pausa. Aparentemente este. Valentina o olhou depois, olhou para a caixa, depois voltou para ele. "Alexandre, você vai me perguntar ou eu vou ter que te perguntar." Ele soltou uma risada curta real que soou a algo que se libera, e então caminhou em direção a ela devagar, como tudo o que fora real entre eles, sem pressa, sem cena, sem artifício. Pegou a mão dela, abriu a caixa ele mesmo. O anel era simples, elegante, o tipo de coisa que alguém escolhe quando conhece a pessoa, não quando quer impressionar. E Alexandre, que nunca precisara de joelhos nem de discursos para dizer o que pensava, olhou-a direto nos olhos. "Cometi o erro mais importante da minha vida quando decidi que não podia confiar em você sem te ouvir." Valentina não disse nada. "E passei meses tentando ser o tipo de pessoa que merece que você me ouça agora." Seus polegares no dorso da mão dela. "Não sou bom nisso. Não sou fácil. Vou precisar que você me diga quando eu errar e provavelmente vou resistir antes de admitir que você tem razão." Ela soltou uma risada pequena. Ele também. "Mas o que eu sei", continuou, "é que nenhum espaço da minha vida funciona tão bem como quando você está nele." Valentina abriu a boca. "E o que eu sei", baixou a voz um pouco, "é que não quero voltar a viver de uma forma onde isso não seja certo." Silêncio. "Você se casa comigo." Valentina o olhou por um momento que durou exatamente o que precisou. Não foi dramático, não foi imediato, foi honesto. "Sim", disse ela, "mas com condições." Alexandre levantou uma sobrancelha. "Condições. Sociedade real não 30%. Isso já está assinado. 45%. Ele franziu a testa. "Isso é uma renegociação no meio de uma proposta. É um esclarecimento de termos." Valentina? Alexandre? Silêncio. E então ele sorriu, de verdade contudo. 45%, disse ele e colocou o anel. O narrador poderia terminar aqui com a imagem dos dois naquele quarto com luz de domingo, o anel em seu dedo, ele com um sorriso que guardava há anos. Mas há uma última coisa que vale a pena dizer. Naquela noite, enquanto São Paulo brilhava lá embaixo e os dois estavam no sofá sem fazer nada especialmente importante,
Valentina apoiou a cabeça em seu ombro e Alexandre, que nunca soubera o que fazer com os silêncios bons, colocou a mão sobre a dela. Só isso e não a soltou. Às vezes as histórias não começam no lugar certo, começam no lugar errado, no momento errado com a pessoa que menos se espera e mais se precisa. Começam com uma porta que se abre de supetão, uma noiva sem sapatos e um homem que não deveria ter arrancado aquele carro. E terminam assim com um domingo com café com um anel pequeno e as condições mais bem negociadas de São Paulo. Se você chegou até aqui, já sabe que o amor nem sempre chega elegante. Às vezes chega correndo descalço, chorando e entrando no carro errado. E se esta história te moveu por dentro, se inscreva no canal e deixe seu like, porque as histórias que falam de amor de verdade, do que dói antes de curar, merecem chegar a mais pessoas. Até a próxima história.